Oi pessoal, sou Roger Marinho, estamos juntos em mais um Café com Propósito, o podcast da ONG Meu Propósito. Vamos lá? Oi, no episódio de hoje a gente vai discutir um pouco sobre como eu posso educar financeiramente o meu filho. Nos últimos episódios a gente veio falando sobre a introdução da educação financeira na família e que você precisa trazer o teu filho para dentro dessa discussão. É importante que você saiba que a educação financeira ela é para a vida, tá? E as pessoas precisam desenvolver uma relação ética e saudável com o dinheiro quando ainda são pequenas. E tudo isso começa dentro da sua casa. Sempre que for necessário realizar alguma reunião para definir orçamento, lembra que nos capítulos anteriores eu estava falando sobre o orçamento familiar, sobre o planejamento financeiro familiar, né? Permita que seu filho participe dessa reunião, independente da idade que ele tenha. Tá? A gente sempre fica pensando, para que eu vou botar esse menino no meio dessa conversa, essa conversa de adulto? Não existe conversa de adulto quando o assunto é educação financeira. Então, traz o teu filho para junto dessa conversa, né? Deixa ele ciente da situação financeira da família. Se for necessário reduzir gastos, pede a opinião dele, explique o porquê dessa atitude, de ter que reduzir gastos, por que a nossa família está precisando reduzir gastos. Mesmo que pareça complicada, esse assunto, encontre uma forma mais simplificada de explicar o assunto para ele, mas não deixe ele de fora, tá? Sempre que possível, utilize uma linguagem mais simples, baseado no cotidiano, no interesse que esse teu filho possui, né? Mas lembre de uma coisa: criança não está pensando em aposentadoria e nem se enxerga como um chefe de família ou está pensando em que universidade ele vai fazer. Então o assunto precisa de fato ser leve e trazer esse filho para junto desse conhecimento, tá bom? Quando estiver tratando de introduzir esse conhecimento para o teu filho, deixa claro que para adquirir as coisas, que para conseguir as coisas é preciso de planejamento, e paciência é a palavra-chave. Ensina teu filho a ter paciência. Todas as pessoas deveriam ser educadas para que pudessem planejar a compra daquilo que desejam. Quando teu filho te pede alguma coisa, em vez de imediatamente dar essa coisa a ele, ensina a ele o papel do planejamento, que ele quer, mas que não pode ser agora, não pode ser hoje. O planejamento ajuda você a poupar e a investir, a realizar os teus objetivos de consumo com um custo menor do que aquele que você teria sem paciência. Então, quando eu quero consumir hoje, quem não sabe esperar, e que consome na hora do desejo, no momento do desejo, em geral, esse consumo está atrelado ao pagamento de juros, porque eu quero hoje, não posso esperar, mas também não tenho dinheiro, porque você não se planejou. Então a ideia do planejamento é essa: introduz essa ideia de planejamento no teu filho, explica para ele que tudo tem o seu tempo, que tudo precisa de planejamento, E lembra dos nossos episódios passados que a gente falou, o dinheiro no tempo ele possui valor, Só que esse valor ele pode ser com você pagando esse valor do dinheiro no tempo, pagando juros para obter antecipado, ou você pode ser remunerado por esse valor do dinheiro no tempo, tá? Um assunto muito importante que as crianças precisam ser introduzidas, que elas precisam aprender, é sobre o valor do trabalho.
tá? Elas precisam saber que a melhor forma de ganhar dinheiro é através de trabalho e que esse trabalho é a venda, né, da tua capacidade. Né? Explica para ela quando você sai de casa, o que é que você vai fazer. Agora tem cuidado, né, para não fazer com que o seu filho entenda o trabalho como uma coisa chata, entenda o trabalho como o sacrifício para obter dinheiro. Né? A gente sabe que pessoas motivadas no trabalho, pessoas que se identificam com as suas áreas, né, elas são mais produtivas e tendem a ter e a obter, conseguir obter remunerações melhores. Tá? Então deixa o teu filho escolher qual é o trabalho que ele pretende seguir, deixa o teu filho fazer aquilo que ele gosta. Né? E você também, né, tente transmitir para o teu filho que você precisa trabalhar, né? Que é o meio de a gente ser remunerado efetivamente, mas que isso não precisa ser uma coisa chata. Introduza também, né? E isso é um dos primeiros assuntos que o teu filho precisa saber, né? Que dinheiro ele não dá em árvore. Né? Que a gente trabalha para conseguir dinheiro e que dinheiro não dá em árvore, que ele é importante, né? Que a criança saiba de onde vem esse dinheiro, que compra o brinquedo novo dela, né? Que compra o alimento para a família, né? Que mantém a estrutura familiar. E sabendo, né, de onde vem, é mais fácil ele entender o valor, né, do dinheiro. E é mais fácil você ensiná-lo a cuidar do dinheiro. Né? Então perceba que toda a conversa com a criança, ela precisa ser em torno do crescimento dessa pessoa financeiramente, né? Enquanto pessoa responsável. Né? E uma forma bacana de você ensinar sobre dinheiro aos teus filhos, por exemplo, né, incentivando a conquistar o próprio dinheiro, né, de repente introduzindo o teu filho em atividades domésticas, em atividades do dia a dia da casa. Tá? Existe na internet uma série de pesquisas que você faz, você consegue tranquilamente descobrir pela faixa etária do teu filho em que atividades ele pode auxiliar dentro da casa e que uma vez que ele desempenha essas atividades ele possa ser remunerado. Né? Não que isso seja trazido para ele como uma remuneração, mas quando ele esteja precisando de dinheiro, que isso seja dado como uma opção para ele, para que ele entenda o valor do trabalho e que ele aprenda a buscar, né, o próprio dinheiro. Uma outra forma também é ensinar o teu filho a se desfazer de brinquedos que ele não brinca mais, que ele não usa mais, né? Faz um bazar desses brinquedos usados, vende. Doação é um ensinamento, né, que toda criança precisa aprender a se desapegar das coisas, passar para frente. Né? Ensina a cultura da poupança aos teus filhos. Né? Como a gente vinha falando do planejamento, a gente precisa se planejar. Planejamento envolve poupança. Né? Se eu quero ter um consumo futuro, como é que eu atinjo esse consumo no futuro? Poupando hoje. Tá? Então a impulsividade, ela é um dos maiores inimigos da poupança. Você precisa trabalhar a impulsividade do teu filho, observar quando ele está com consumismo, não deixar, sob hipótese nenhuma, que você seja um incentivador desse consumismo. Tá? É preciso que o teu filho te veja como um exemplo. Tá? Uma maneira interessante de introduzir essa cultura da poupança no teu filho é através do cofrinho, né? Aqueles porquinhos que toda família já teve. Não precisa ser o cofrinho mais sofisticado, uma caixinha com um buraquinho em cima, mas é preciso que essa poupança, que esse cofrinho, né, ele tenha um objetivo, é uma forma, né, o cofrinho é uma forma dinâmica de você incentivar a economia, né, mas é preciso que esse cofrinho tenha uma meta, que tenha um objetivo pessoal para o teu filho. Para que ele está fazendo essa poupança?
Né? Para que ele está botando dinheirinho dentro do cofrinho? Para comprar o brinquedinho que ele deseja. Né? Uma outra forma de você fazer isso também por exemplo, num aniversário, numa data comemorativa, você dá um presente, mas não dá aquele presente que ele deseja, dá um outro presente mais barato. Junto a esse presente, você coloca o cofrinho, né? Introduz o cofrinho a ele na forma de um presente e junto desse presente, junto desse cofrinho, você dá a diferença do presente, né, que você compraria, você dá a ele na forma de dinheiro, em moedas, para já incentivar esse hábito, né, para ele já abrir a poupança dele nesse cofrinho, no caso, né, para ele já abrir a poupança, já utilizar disso, para ele utilizar dessa ideia, já começar essa poupança dele com um pequeno investimento introduzido por você, né, incentivado por você. Mas deixa claro que o presente mais o cofrinho mais o dinheiro fazem parte de um objetivo maior, né, que é a ideia da poupança, da cultura da poupança. Uma forma de você introduzir esses assuntos, né, de trazer teu filho para essa conversa, para esse papo, é através de jogos e brincadeiras, né? É uma forma muito interessante de introduzir a criança no mundo da educação financeira, né? Um bom exemplo é montar uma lojinha de itens que vocês tenham em casa, colocar preços em cada uma dessas coisas, desenhar notas, né, de diversos valores. Assim você ensina teu filho sobre dinheiro, né? Sobre o preço das coisas, que para comprar essas coisas você precisa ter dinheiro. E existem alguns aplicativos para celular ou tablet que você pode baixar. Tem um aplicativo muito interessante, chama Taosso, ou o Jogo da Vida Financeira, que é possível você baixar, né, no aplicativo de celular ou tablet. Existem vários jogos de tabuleiro que com certeza você também conhece, talvez você já tenha jogado, né, o Jogo da Vida, Monopoly, Catan, Administrando Seu Dinheiro, o Jogo da Mesada, né? Então tem várias formas de você introduzir a educação financeira para os teus filhos através de jogos e brincadeiras. Tá? Uma outra forma de você introduzir a educação financeira para os teus filhos é através de livros e filmes. É sempre importante, claro, a gente sabe que é sempre importante incentivar a leitura entre as crianças, e desde a primeira infância, né, existem uma infinidade de livros que acompanham o crescimento do teu filho e que podem ser introduzidos na educação financeira dele, né? Além de incentivar a própria leitura, você está educando financeiramente o teu filho. Além de livros para criança, existem alguns livros também disponíveis que ajudam, né, pais a educar financeiramente os seus filhos. Existem uma série de filmes que podem ser assistidos em família e esse assunto ser trazido para discussão, para brincadeira, para a forma lúdica. Tá? Então é importante sempre que você lembre disso. As crianças precisam ser introduzidas na educação financeira, mas elas precisam ser introduzidas à medida do que é possível que elas se interessem. Né? Então você precisa ser inteligente nesse momento e educar financeiramente o teu filho para cada etapa que ele passe pela vida dele. E já quando o teu filho estiver na adolescência, há um bônus aí, incentivar, né, uma forma interessante de você educar financeiramente o teu filho, uma vez que ele cresceu com toda essa educação financeira, ou não, se teu filho já é adolescente, estimule a divisão de contas, né, dentro da tua família. Encoraje que esse filho teu adquira autonomia e responsabilidade, pagando ou ajudando a pagar algumas coisas, algumas despesas da casa, que ele mantenha alguns gastos dele. Dessa forma você consegue, né, introduzir a educação financeira nos teus filhos e trazer esse assunto para dentro da tua casa desde a primeira infância.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Café com Propósito. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, curte, comenta e compartilha, tá bom? A gente se vê nos próximos Café com Propósito.